Olá pessoal, vamos continuar aqui a videoaula que eu fiquei levando para vocês, na videoaula 3, a respeito lá da pilha, da estrutura da pilha. Tive alguns problemas aí, infelizmente peço desculpas pela extrema demora, mas também fico contente, esperava que bastante pessoas também estivessem aí assistindo, gostando das videoaulas, certo? Bom, vamos lá rapidinho, para terminar a ideia da pilha, a gente ficou de falar nessa última aula a respeito de exclusão e esvaziar. E também eu gostaria de tirar algumas dúvidas, tratar de algumas ideias que algumas pessoas enviaram para mim, em especial a Ana Paula, que enviou algumas dúvidas para mim por e-mail. Tá? Eu gostaria de responder algumas dúvidas da Ana Paula também. Se o pessoal tiver dúvida também, pode ficar à vontade para mandar aí no meu e-mail. Tá? Bom, vamos lá. Então a gente tinha a ideia da pilha, nossa pilha está aqui, o exemplo, né? Sempre trabalhando com aquela ideia de uma pilha de pratos para facilitar. Então aqui a gente tem a nossa base, aí aqui mais para cima o meio e aqui a gente continuava, né? Aqui a gente tem uma pilha com 3 elementos. Sempre o nosso último elemento era o nosso topo, lógico. A ideia era o último elemento que entrou, o topo é o primeiro que vai sair, o primeiro elemento que entrou, que está na base, vai ser o último a sair. A gente trabalhou também com a questão de ponteiros, tá? A gente estava trabalhando então com a ideia de alocação dinâmica, não estática, ou seja, eu posso colocar quantos elementos eu quiser nessa pilha. Também foi uma pergunta que me fizeram via e-mail a respeito de alocação dinâmica e estática. Essa é a ideia, né? Então, a alocação dinâmica vai crescendo com o tempo, com a nossa execução, né? É o caso que a gente está trabalhando com ponteiro e estrutura, ou seja, eu posso colocar quantos elementos na minha pilha eu quiser, tá? Eu esqueci o nome agora de quem mandou essa dúvida para mim, mas já estou respondendo nesse vídeo. E a alocação estática ela não cresce, o valor é definido antes da execução do programa. Então seria como se a gente fosse trabalhar com vetor, né? A gente define um tamanho para o vetor. A ideia, só para relembrar da nossa pilha, é do elemento do topo para o imediatamente de baixo, e de baixo, e de baixo, e de baixo, e assim sucessivamente, né? Que a gente tinha lá uma estrutura, lembra o quadradinho que eu até desenhei para vocês, com o código, que era o número que a gente iria entrar, e um ponteiro sempre apontando para a posição de memória de baixo. Para de baixo, para de baixo, para de baixo, até chegar na última. Qual que é a ideia de eliminar? Eliminar o topo numa pilha, né? Então, removendo um elemento, então o próximo abaixo dele vai ficar como sendo o topo. E assim sucessivamente. Como que eu faço isso em código, em C, tá? Só para relembrar que a gente tem o nosso programinha principal com a ideia lá dos menuzinhos, né? 1 para inserir, 2 listar, 3 excluir, 4 esvaziar, 5 sair. Se for diferente do 5, ele vai continuar executando. Se for 5, ele vai sair, porque o usuário quer sair. E a gente tem um switch case, né, com as opções. Lembrando que a gente estava passando umas coisas aqui por passagem de parâmetro por referência, ou seja, para alterar valor, a gente utilizava isso no inserir. E no excluir a gente vai utilizar também. Olha o e-comercial passando nosso ponteiro topo, chamando a função excluir. Por uma passagem de parâmetro por referência, porque eu vou alterar o valor, diferente do listar que eu passava por valor, que eu só ia mostrar, não ia acontecer nada na minha estrutura. Então aqui eu estou chamando o excluir, na opção 3, passando como referência, porque eu vou alterar, o topo. O topo tinha o quê? O topo tem o meu primeiro elemento, que depois eu consigo chegar no de baixo, no de baixo, no de baixo, no de baixo, assim sucessivamente. Então vamos lá na minha função excluir, simples, estou recebendo o meu ponteiro que é do tipo pilha, eu criei aqui em cima, lembram? Tá? Aqui na minha estrutura. Estou recebendo com 2 asteriscos, o primeiro porque é passagem de parâmetro por referência, e o segundo porque é um ponteiro. Né? Crio um ponteiro auxiliar, e o que eu vou fazer? Vou colocar no ponteiro auxiliar a posição de memória que o próximo do topo está apontando. O que é? Imediatamente abaixo. Então, nesse caso aqui, eu estaria anotando no auxiliar a posição de memória 01H, que é o próximo aqui, entendeu? O próximo abaixo do topo.
certo? Utilizando isso no auxiliar. Para excluir é muito simples, é dar um free, a função já faz para você, excluindo então o meu topo. Aqui eu estou trabalhando com um asterisco, só para lembrar, né? Porque é um ponteiro e eu estou passando por referência, certo? Pronto, excluir o topo é a mesma coisa que eu tirar, né? Eu tirei. E agora eu tenho que colocar um novo topo, porque uma pilha sempre tem, é um elemento crucial, toda pilha tem que ter um topo. Bom, onde está o meu topo? Que era o de baixo, né? O elemento abaixo do meu topo, que eu coloquei lá no ponteiro auxiliar. Então, o meu novo topo vai receber a porção de memória do auxiliar. Vamos ilustrar um pouquinho isso daqui? Então, vamos lá, eu estou executando, eu tenho uma pilha com 3 elementos, chegou lá, esse é o meu topo que eu vou excluir, obviamente, eu não tenho escolha, eu estou trabalhando numa pilha. O auxiliar vai receber a posição 01H, que é o do próximo, que é o topo ponto próximo, do topo ponto próximo 01H. Free no topo, apaguei isso daqui. E aí eu troco o ponteiro topo, vai ser agora o 01H, que é o valor de memória que está lá no auxiliar que você colocou. Então, excluir simples, a função free faz isso para mim. É bem mais pequeno, inclusive, até que o listar e que o inserir, né? A função esvaziar toda a pilha. Esvaziar nada mais é do que fazer isso em uma estrutura de repetição. Um for? Não, porque um for você tem a quantidade de vezes você vai repetir, você não sabe quantos elementos você tem numa pilha. A gente está trabalhando, volta a falar, com a ideia de estrutura dinâmica, né? E então a gente vai fazer isso várias e várias vezes, até a pilha, até o meu topo. Quando eu sei que o meu topo, a minha pilha está vazia? Quando o topo é null, né? Quando o topo é null, então enquanto o topo for diferente de null, ele vai ficar fazendo a função de excluir, que é basicamente isso, né? Então você pode tanto usar esse método, esse procedimento aqui, ou criar um de esvaziar e colocar esse código aqui dentro de um do IO, né? Que a gente vai fazer. E aí a gente fecha a nossa pilha, então, já comentando todas as opções. Seria listar, excluir, esvaziar. Tá? Eu só queria tirar mais uma dúvida na Paula, que mandou por e-mail para mim também, sobre um exercício que ela tem que mostrar a posição que o elemento está. Então, por exemplo, eu quero pesquisar o elemento, o valor 17, o número 17. Tá, pesquisou, existe. E ela tem que mostrar qual posição que ele está na segunda posição da pilha. É muito simples fazer isso, tá, Ana Paula? Você pode fazer o quê? Você pode mudar a estrutura sua de pilha, né? Então, eu fiz só inicialmente com o número e o próximo que era obrigatório eu ter esse ponteiro próximo para fazer a ligação. Mas eu falei nos outros vídeos que eu podia ter vários outros pedaços, né, divididos aquele quadradinho, aquela posição de memória, tá? O que você pode fazer, então, é colocar uma posição, né, um campo, por exemplo, do tipo inteiro chamado posição, né? E toda vez que você for inserir esse posição, você vai incrementar ele. Então, ele começa de 0, toda vez ele vai incrementando. Então, você para procurar um valor, você vai procurar no listar, fazendo comparações. Você achou o valor, você quer mostrar o valor e a posição, é só você mostrar o topo posição, né, que você incrementou ali na chamada que você fez quando você inseriu. Então é muito simples, é só mudar aqui na estrutura, certo, pessoal? Bom, eu não vou compilar aqui, que eu estou com um problema aqui no meu compilador, eu preciso arrumar para as próximas videoaulas aqui, mas espero ter tirado um pouco as dúvidas de vocês. Mais dúvidas, mande para o meu e-mail, diego.rdt@gmail.com. Fiquem à vontade, eu vou fazer mais umas videoaulas aí em cima dessa disciplina de estrutura de dados, tá? E desculpe mais uma vez por atraso e obrigado pela atenção, obrigado por assistirem, curtirem as videoaulas, tá bom? Um abraço, até mais.